Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, meus amigos? A gente passou, caralho, estamos nas quartas aí da Copa do Brasil. Falei pra vocês que a gente ia passar, rapaziada. Falei, depois do 0 a 0 meio que frustrante na ida em São Paulo, né? Que a gente ia conseguir a classificação lá no Couto Pereira, né? E conseguimos, né? Cara, eu acho que eu acho que é a primeira vez, mano, que eu consigo fazer todo o desenho de como vai ser o confronto na minha cabeça. Eu sabia que ia ser um jogo travado em São Paulo e um jogo travado no mando do Grêmio também, né, rapaziada? Eu tinha essa consciência, principalmente depois que o Ramon Dias chegou, a forma como ele joga, né? E, cara, jogos contra o Grêmio são sempre assim, são sempre travados. O Renato Gaúcho espelhou formação tática do Corinthians, o Corinthians espelhou formação tática do Renato Gaúcho, né, com algumas peças diferentes, né? Então, o meu roteiro na cabeça, assim, o que mudou um pouco é que o Corinthians fez um bom segundo tempo, né? Contra o Grêmio hoje, né? Merecia até vencer no tempo normal. E na minha cabeça seria um jogo com menos oportunidades de gol ainda, pra te falar a verdade, mas que a gente passaria nos pênaltis de alguma forma, né? E não deu outra, né, mano? Outro 0 a 0, outro jogo duro, jogo complicado. Enfim, é jogo que eu gosto, né? Gosto de jogo competitivo assim, né? Tá todo mundo se matando em campo. Gosto do Corinthians bem taticamente em campo, né? Bem distribuído, parece que o Corinthians tem muito mais do que 11 jogadores, né? Todo mundo correndo, e além de estar correndo, tá todo mundo bem distribuído pelo técnico, né? Desde que o Ramon Dias chegou, tirando o primeiro tempo contra o Juventude, o começo do primeiro tempo ali, que foi o único jogo que ele não jogou com 3 zagueiros ou 3 volantes, de resto foram todas partidas meio que, convenhamos, né? Vamos ter caráter aqui, né? Foram partidas minimamente competitivas, né? Eu acho que só os 20 primeiros minutos contra o Juventude que foram péssimos do Corinthians na mão do Ramon Dias, né? De resto, o Corinthians teve uma estabilidade principalmente defensiva, né? Mesmo a gente tendo perdido pro Galo, por exemplo, mas foi 2 gols de pênalti, né? O Galo não criou tantas oportunidades assim, né? Mas enfim, vamos falar da classificação. Rapaziada, para começo de conversa, minha preocupação, tá? Eu sou muito ligado com esses negócios de torcida, né? Eu sempre acho que a torcida do Corinthians tem que ser muito bem tratada, né? É um negócio que eu fico bastante interessado, né? Tava preocupado com o pessoal que ia para Curitiba para ver o jogo, né? Eu tinha uma galera que tinha comprado ingresso de local, né, na torcida do Grêmio. O que aconteceu hoje, né? Ainda bem que não teve confusão aí. A polícia conseguiu identificar a galera que comprou ingresso no setor do Grêmio e conseguiu abrir tipo um puxadinho, tá ligado? Um setor extra de visitante pro Corinthians no Couto Pereira, né? Muito legal. Ainda bem que não deu merda e todo mundo pôde ver o jogo com tranquilidade ali e ver a classificação do Corinthians, né? Como sempre, a fiel torcida deu aula, né? Não tem como comparar com nenhuma outra torcida. A torcida do Grêmio com muito mais pessoas no estádio, né? Eles têm aquela bandinha tocando, né? Mas sempre que eles paravam de cantar dava pra ouvir a torcida do Corinthians, é o diferencial. A torcida do Corinthians canta os 90 minutos. Às vezes não dá pra ouvir porque, pô, é o time mandante, né? Mas sempre que os caras dão uma desacelerada, tá lá, timão de fundo, vamos Corinthians, aqui tem um bando de loucos. É diferente, bate diferente, né? Enfim. E o outro tópico importante era se o Ramon Dias iria realmente priorizar o Campeonato Brasileiro e abrir mão da Copa, né? O Ramon Dias teve coragem, tá? Eu falaria a mesma coisa aqui se o Corinthians tivesse sido eliminado. Ramon Dias é a primeira vez que eu vejo algum técnico meio que poupar numa Copa, tá ligado, mano? Pelo menos no Corinthians eu não consigo me lembrar, mano. Teve aquele episódio, acho que do VP contra o Always Red, né? Que ele poupou alguns jogadores na última rodada. O Corinthians quase foi eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2022, vocês lembram? A gente empatou em casa com a Always Red, né? Mas assim, em caráter decisivo, eu não me lembro do Corinthians poupando, tá ligado, mano? Talvez começando na Sul-Americana, por exemplo, lá os playoffs, lá o Corinthians jogou com o time B, né? Que tava priorizando a Copa do Brasil com o Luxemburgo, né? O ano passado, né? Mas jogo grande assim, eu nunca vi o Corinthians poupar, não. A primeira vez o Ramon Dias teve coragem e mesmo assim ele fez um time, assim, com as peças que o Corinthians tem, né? O Corinthians não tem um super poderoso elenco, né? Que nem, por exemplo, eu vi que o Corinthians ficou sem 7 jogadores que usualmente são titulares, né? 3 porque não estavam disponíveis, né? Que era o Yuri Alberto. Quem que era o outro? Eu vi no negócio do Vessone lá, né? Ele tinha colocado o Yuri Alberto, o Ranieri, que não estavam disponíveis, tinha mais um maluco aí que eu esqueci agora, né? Mas o resto, e o Alex Santana, que tá machucado também, né? Mas o resto foi opção do Ramon, né? Ele colocou o Hugo no banco, colocou o Garro no banco, o Fagner, né? Os ditos titulares, né, rapaziada? Pro jogo de hoje, né?
E aí o que ele fez, né? Ele voltou com o sistema de 5 lá atrás, né? Ou 3 zagueiros, né? Hoje ficou mais um 3-5-2, eu diria, né? Ele colocou Kaká pela direita, Gustavo Henrique centralizado e Félix Torres na primeira linha de zagueiros, né? Aí na frente deles uma linha de 5 com Mateuzinho, Charles, Rian e o Hugo e o Bidu, perdão. Na frente deles o Igor Coronado e na frente do Igor Coronado o Pedro Henrique e o Romero, né, rapaziada? Bom, primeiro tempo bastante travado, tá? O Corinthians conseguindo segurar bem a equipe do Grêmio, muitas bolas divididas, né? O jogo muito no meio do campo, né? E o Corinthians estava se portando bem ali no começo do jogo, né? Sem dar muitas oportunidades pro Grêmio. Com o passar do tempo foi afrouxando um pouquinho, né? O Corinthians começou a tomar alguns cartões amarelos ao passo que o Grêmio conseguiu colocar o Soteldo mais em jogo. Ele conseguiu cavar faltas perigosas, né? Em 2 jogadas o Grêmio fez o Hugo Souza trabalhar, fez boas defesas, uma cobrança de falta do Soteldo que ele mesmo sofreu, o Hugo Souza espalmou para escanteio, e também teve uma jogada pela direita, né? Acho que o Bidu vacilou, o cara foi até a linha de fundo, cruzou para trás, o Soteldo chutou, e o Hugo Souza fez uma outra baita de uma defesa, né? E aí na sequência o Corinthians conseguiu estancar a ferida ali, foi para cima também, logo na sequência desses lances, né? Um cruzamento do Mateuzinho, o Romero cabeceou e obrigou o Marquezinho a fazer uma defesa difícil, né? Enfim, e aí o Corinthians conseguiu estabilizar ali a primeira etapa, né? Eu acho que o ponto negativo foi o Igor Coronado, que não fez um bom primeiro tempo, e já na volta para o segundo tempo o Ramon Dias fez uma substituição, né? Ele colocou o Breno Bidon no lugar do Igor Coronado, né, rapaziada? O Corinthians tem uma oportunidade clara já no início do segundo tempo, né, após um escanteio batido, o Pedro Henrique sozinho na pequena área cabeceia para fora, e depois o jogo voltou a ficar travado, né? O Grêmio esboçava uma pressão no Corinthians ali na casa dos 10, dos 15, né? Colocou o Diego Costa e tudo mais, né? Mas chutes fracos, chutes sem muita direção, e o Hugo Souza foi bem ali nos arremates do Grêmio, né? Aí o Ramon Dias fez mais 2 alterações, né? Ele colocou o Giovani e o Matheus Araújo no lugar do Charles e do Pedro Henrique. Mas antes disso, se eu não me engano, eu acho que foi antes disso, né? O Corinthians voltou a ficar no campo de ataque do Grêmio, teve uma sequência de faltas ali, um chute de fora da área do Kaká, no rebote o Romero também perdeu o gol, teve outros cruzamentos ali que o Romero não conseguiu finalizar, né? Depois que o Giovani entrou, que entrou fazendo uma boa jogada, né? Enfim, depois o Rian saiu machucado, né? Ou cansado, entrou o Ramalho para fechar ali o meio campo ali, para manter o sistema de 3 zagueiros mais os 2, 3 meio-campistas na frente, né? E no finalzinho do jogo, o Ramon Dias colocou o Garro, né? Já pensando nas cobranças de pênalti, né, rapaziada? O Garro entrou no lugar do Matheus Bidu, aí fechou uma linha com 4 zagueiros ali na defesa, né? E o Corinthians teve chance de matar o jogo no tempo, tá? No tempo de jogo normal, né? O Garro entrou e, pô, acho que em 5 minutos ele acabou ficando pelo menos no top 3, né, de melhores jogadores do Corinthians, né? Que tava todo mundo fazendo uma partida boa, mas era uma partida boa em questão de entrega, né? Não de técnica, efetivamente, né? Ele colocou uma bola cara a cara do Garro colocou, né, pro Matheus Araújo, que perdeu o gol. Teve depois um cruzamento que o Romero não conseguiu chegar, né? Não aproveitou. Mas, enfim, o Corinthians é uma partida muito consistente, tá? Sem muitos erros. E... enfim, levou o jogo ao limite, né? Mesmo poupando seus principais jogadores, já avisando o jogo de sábado contra o Bragantino na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, que a gente precisa urgentemente sair da zona de rebaixamento, a gente tá em 18º, né? Então meio que deu tudo certo, né, rapaziada? E aí a gente foi pros pênaltis, né? Com muito caráter, com muita dignidade, após um bom jogo do Corinthians, né? Que deixou todo mundo tranquilo, acredito eu, né, rapaziada? E aí nos pênaltis, né, o Pavon iniciou a sequência... Quer dizer, o Reinaldo iniciou a sequência pro Grêmio, bateu bem. O Hugo Souza ainda acertou o canto, mas o Reinaldo bateu bem. O Romero empatou, deslocando o Marquezinho, uma bela cobrança do Romero. Aí o Edenilson isolou, né? Aí o Ramalho bateu bem pro Corinthians também, deslocando o Marquezinho, fez 2-1 pro Corinthians, virou, né? Aí o Cristaldo chutou e o Hugo Souza pegou, fez uma boa defesa. Pulou no canto certo o Hugo Souza, né? O Giovani bateu muito bem, deslocando o Marquezinho também. No final, o Pavon também isolou. E o Corinthians está classificado, né, no 3-1 nos pênaltis aí, e está nas quartas de final. Sobre a Copa do Brasil, pessoal, dá pra gente sonhar?
Eu acho que dá, tá? É o Corinthians. O Corinthians é um tricampeão da Copa do Brasil, um dos maiores campeões do torneio. O Corinthians tem muita tradição na Copa do Brasil. O Corinthians sempre chega em fases avançadas, às vezes nem sempre com times muito bons, né? E vai chegando e vai dando um jeito, vai se agigantando, né? Então dá pra sonhar. O foco é a Copa do Brasil? Infelizmente não. O foco é fugir da zona de rebaixamento, né? Vai ter um novo sorteio da Copa do Brasil e aí sim vai definir o caminho até a final. Tem gente que acha que tem que pegar os times mais fortes já agora, né? Mas vamos supor, cara, dá o sorteio aí, a gente pega um São Paulo já, ou pega o Flamengo já na sequência, tá ligado, mano? Eu não acho que seria uma boa agora, tá ligado, mano? O Corinthians teria que se dividir entre o brasileiro, que, pô, as próximas 5, 6 rodadas aí vão ser muito difíceis, né? Tem que vencer o Bragantino. Seria interessante também. Quem que é o outro adversário? Acho que é o Fortaleza, né? E depois você já tem Flamengo, Botafogo. Acho que é essa sequência, né? Bragantino já o Flamengo e Botafogo, eu não sei agora. Mas você teria que fazer uma gordura contra os times acessíveis, né? Quando pegar ali a sequência de São Paulo, Botafogo e Flamengo, não sei se o Corinthians vai fazer, se o Corinthians vai fazer muitos pontos no Campeonato Brasileiro, né? E deve ser no mesmo momento que a gente vai encaixar com os jogos da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que agora o ideal, se para agora, para as oitavas, era interessante pegar um time bom para dar uma moral, agora seria interessante, na minha concepção, tá? Conseguir sobrevivendo na Copa do Brasil. E aí seria interessante, né? Evitar um Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, né? De repente, mano, cai de um lado São Paulo, Flamengo e Galo, eles se matam, e do outro lado cai só o Corinthians, né? Pô, dá pra sonhar, mano. Acho que dá pra sonhar. O Corinthians pode ir melhorando com o decorrer aí desses últimos meses, né? E a gente chegar numa situação mais tranquila no brasileiro, pensando até em Copa do Brasil. Mas isso é muito lá na frente, tá, pessoal? Projetando muita coisa, né? Agora o foco total é fugir da zona de rebaixamento e ainda a gente foi coroado aí com uma classificação muito especial contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Que permite que a gente sonhe mais um dia, né, rapaziada? Enfim, vamos avalizar aí os personagens do jogo, né? Ramon Dias, cara, escalou o time da forma que eu acho que tem que escalar. Eu acho que eu falei isso no começo do vídeo, né? Mas eu vou repetir. Eu espero que o Ramon Dias tenha aprendido a lição. Esse Corinthians atual, ele precisa de muitos e muitos jogos, ou com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Precisa de proteção extra, mano. Ficou claro contra o Juventude, que nem é uma equipe tão qualificada assim, que a gente ainda não tem proteção quando joga com menos de 7 jogadores na defesa. É isso. Porque 2 ou 3 zagueiros, com 3 zagueiros joga com 2 volantes, já dá 5. Ou com 3 volantes joga com 2 zagueiros também dá 5. Mais os laterais ou alas, são 7. O Corinthians ele não consegue ser competitivo se ele não jogar com ao menos 7 defensores, cara. Não é uma opinião minha, é os fatos, cara. Os jogos mais coesos do Corinthians aí com o Ramon Dias foram com 3 volantes ou com 3 zagueiros. Porque o time do Corinthians, ele é mediano, tá ligado, mano? Tem potencial de evolução? Tem. Teve reforços aí? Teve, né? O Alex Santana, que era uma boa surpresa aí, já se machucou. Mas a gente precisa botar a mão na consciência, né? Infelizmente, também gostaria de ver Igor Coronado e Garro juntos, né? Mas infelizmente não dá. Talvez só se tirar um atacante e colocar o Igor Coronado e o Garro. Aí joga, sei lá, Igor Coronado, Garro e Romero, ou Pedro Henrique, sei lá. Mas não dá pra você tirar um dos volantes pra adicionar o Igor Coronado, ou o Garro, sei lá, mano. Não dá, mano. Ainda não dá. Ainda não dá. Enfim, eu sou meio conservador, tá, rapaziada? Eu tenho que admitir isso. Eu sou um cara mais metódico em questão de futebol. Então acho que as coisas têm que ser devagar, né? Devagar, né? E você encontrou ali alguma espécie de norte, tenta se apegar ao máximo que dá pra tentar colher frutos aí ao máximo que você puder, né? Extrair o suco da laranja, né, rapaziada? Enfim, é isso que eu tinha falado do Ramon Dias, né? Hugo Souza, cara, talvez seja sido o melhor jogador em campo. Hugo Souza, quando foi exigido, fez lindas defesas, né? Defesas muito difíceis ali no primeiro tempo. No segundo tempo não foi tanto exigido, mas no que ele foi exigido, agarrou bem, com muita segurança, né? O Hugo Souza, uma coisa que eu gosto muito dele é isso. Ele pega as balas fáceis e passa segurança nas defesas. A bola trava quando ele encaixa, né? E conseguiu pegar um pênalti, né? Então, assim, partida memorável do Hugo Souza, que não tomou gol e ainda fez boas defesas fáceis e seguras e ainda pegou um pênalti. Primor de jogo pra goleiro, né? Mateuzinho, uma partida muito boa do Mateuzinho, tá? Muito consistente lá atrás, muito abnegado, né? Gostei muito da partida do Mateuzinho. Conseguiu praticamente anular o Soteldo, assim como tinha feito na partida de ida em Itaquera, né, rapaziada? O Soteldo é muito bom driblador, numa outra ele passou,
mas os caras pararam com falta, né? O trio de zagueiros, cara, talvez o Gustavo Henrique tenha sido melhor, né? Até porque foi menos exigido ali na velocidade. O Kaká e o Félix Torres, uma hora ou outra, tentou entregar, né? O Torres parece que saliva para tentar entregar o jogo, né? Com um passe errado aqui, o acolado de ambos, né? Mas em geral todo mundo foi bem, até porque o jogo acabou na baliza 0, né? E a culpa não foi tanto deles, né? Eu diria que o Torres foi o menos bem ali no trio defensivo, né? O Matheus Bidu fez uma partida boa. O Matheus Bidu, ele agrega bastante no ataque, né? Ele faz os giros e tal, né? Corre bastante com a bola. Ele, como sempre, já é uma característica, já na mão do Luxemburgo, na mão do Mano Menezes, do próprio Antônio, né? O Matheus Bidu compromete muito lá atrás, né? Mas numa linha com 3 zagueiros ou com 3 volantes, ele até consegue ir bem, né? Fez bem o papel dele hoje, embora tenha dado uma vacilada no primeiro tempo ali, que concedeu o chute do Soteldo que o Hugo Souza foi buscar, né? Mas foi uma boa partida do Matheus Bidu também. Os nossos volantes, Rian e Charles, partida primorosa do Rian, tá? Excepcional. Fiquei puto quando o juiz assinalou aquela falta ali no desarme que ele fez ainda no... Foi no segundo tempo já? Foi no segundo tempo. Não foi falta aquilo, ele foi na bola. Partida primorosa do Rian. O Charles, ele foi melhorando ao decorrer do jogo. Fiquei com medo quando ele tomou o cartão amarelo, mas ele teve disciplina, teve experiência e conseguiu continuar jogando bem depois de tomar o cartão amarelo. É uma partida bastante segura do Charles, né? Nada muito incrível, mas bastante segura. Com certeza foi a melhor partida até então com a camisa do Corinthians por parte do Charles, né? O Igor Coronado acho que foi a decepção, não conseguiu agregar no primeiro tempo, ficou muito encaixotado, né? Foi substituído e o time melhorou. Então o Coronado fez uma partida ruim. O Romero, eu achei que fez uma partida ruim, tá? O Romero desperdiçou as jogadas, não conseguiu dar prosseguimento em nenhuma, né? A gente poderia ter saído com um golzinho no jogo se o Romero fosse o melhor jogador. Enfim, não foi uma partida muito boa do Romero também não, embora tenha batido bem o pênalti, né? Fica aí essa nota aí que é importante. Pedro Henrique fez um bom jogo, perdeu um gol de cabeça, né? Mas era o atacante da dupla, né, mais perigosa no jogo, né? Fez uma boa partida o Pedro Henrique, uma partida muito decente. Os caras que entraram, o Bidon entrou muito bem na partida, sem sombra de dúvidas foi muito melhor do que o Coronado, a quem ele substituiu. Sofreu faltas ali, deu dinamismo, né? O Bidon protegido joga bem, né, cara? Ele tava muito desprotegido, né? Ele não é um marcador exímio, né? Embora ele corra, tenta, se mate ali, ele é pequenininho, né? Mas jogou bem o Bidon. Quem mais que entrou? Giovani entrou muito bem. O Giovani tende a jogar melhor quando ele entra no segundo tempo, né? Contra o Juventude foi meio que uma necessidade ele começando, né? Porque não tinha muitas opções. Mas o Giovani vem entrando bem e manteve a sequência de boas entradas na partida, né? Fez uma lindíssima jogada pelo lado esquerdo e bateu muito bem o pênalti, né? Com muita categoria, mesmo sendo muito jovem, né? Matheus Araújo. Pô, o Matheus Araújo é aquele cara nota 5, né? Você não vê ele muito no jogo. Ele sofreu uma falta, pelo que eu me lembro, e perdeu um gol cara a cara com o Marquezinho, né? Numa metida de bola formidável do Garro, né? Partida ok do Matheus Araújo, né? O Ramalho, que entrou quando o Rian se machucou, entrou bem. Defendeu bem ali no final do jogo, bateu o pênalti, foi bem o Ramalho, né? E quem foi o outro que entrou? E o Garro, né? O Garro, criativamente falando, ele em 5 minutos, mano. Caralho, mano, ele fez 2 jogadas espetaculares ali no finalzinho do jogo. Deu a sensação que se ele entra faltando 10 ou 15, o Corinthians teria vencido em tempo normal, tá? Porque o Grêmio não conseguiu jogar bem no segundo tempo. O Corinthians se fechou muito bem e competiu muito bem, né? Mas é isso, rapaziada. Tô feliz pra caramba, eu imagino que todo mundo tá. É muito bom eliminar uma equipe grande também, né? Tipo, esses jogos grandes de Copa do Brasil, né? Um Corinthians e Grêmio, um Corinthians e Galo, um Corinthians e Cruzeiro, né? Eventualmente um clássico, né? É sempre muito bom ter esses jogos, é sempre muito bom eliminar essas equipes, né? Dá uma moral extra. Mas acho que pra todo mundo é isso, né, rapaziada? O foco já estava no sábado, continua no sábado, só que com moral agora, né? Estaremos presentes na Neoquímica Arena no sabadão aí. E é isso, pessoal. Volto amanhã com um vídeo falando, de repente, da entrevista coletiva pós-jogo do Ramon Dias, algum fato aí pós-jogo, né? Mas eu tô feliz demais com os acontecimentos dessa quarta-feira à noite, tá, rapaziada? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!